Benedito Nunes escreveu em prefácio ao livro de poemas reunidos de Maxi Martins, intitulado Não para Consolar, que até 1945, o que formara a cultura literária dos jovens de seu grupo, em Belém do Pará, era o parnasianismo. Embora o modernismo da Semana de Arte Moderna de 1922 já tivesse completado 18 anos. Dissera ainda que a viagem de Mário de Andrade à Amazônia em 1927, com estadias em Belém e Manaus, era desconhecida e que o interesse despertado entre os correspondentes do turista aprendiz em Belém era mais folclórico que futurista. Nada sabíamos da passagem de Mário de Andrade por Belém em 1927 e muito menos da existência de seus correspondentes paraenses, mais interessados nos estudos de folclore do viajante paulista do que na poesia futurista de Paulicéia desvairada. Embora já tivesse 18 anos de idade, o modernismo ainda não ingressara em nossas antologias escolares. Vivíamos durante a Segunda Guerra Mundial uma época de isolamento provinciano, sendo o transporte aéreo precário e raro. Belém ligava-se às metrópoles do sul quase que só pela navegação costeira do Isita. Isso tudo justifica, mas não explica, nosso retardamento literário de jovens versejadores acadêmicos. Pois que fundamos nossa própria academia com poltronas austríacas, lustres, patronos ilustres, posse solene e discurso de recepção. Só começaríamos a modernizar-nos depois da morte de Mário de Andrade, em 1945. É possível depreender algumas linhas que traçaram o contexto dos anos 1920 em Belém e Manaus. Um dos traços é contingente ao processo histórico-cultural vindo da ideia e pensamento de cidade que tivera a civilização europeia como modelo. Aquilo que lemos como isolamento provinciano e retardamento literário de jovens versejadores acadêmicos podem ser interpretados como dados de uma certa cultura da cidade e de mentalidade de grande parte da elite letrada, ou seja, de uma cidade como espaço das representações da civilização, de recorte humanístico clássico, que tem seu momento mais agudo no chamado ciclo da borracha, com a ascensão econômica produzindo a Belle Époque na Amazônia. Tal ciclo econômico possibilitou o surgimento de um ethos cultural da elite mais econômica que letrada ou erudita, com excedente em dinheiro mais do que suficiente para transformar as duas principais cidades amazônicas em uma Paris na América. A academia com poltronas austríacas, lustres, patronos ilustres, posse solene e discurso de recepção nos anos de 1940 indicam, com algum riso, a formação dos novos herdeiros dessa cidade moderna, atravessada pelo processo de aburguesamento em que, para demonstrar alta cultura, era necessário ter o domínio das belas letras e das belas artes, além de reproduzir a cena em seus ritos solenes, forma também de acertar o passo com a civilização na Finisterra brasileira. Ainda a respeito desse primeiro traço, tal elite serviu como um dos pontos de referência de duas obras de filiação modernista do escritor amazonense Márcio Souza para fazer a sátira crítica a essa sociedade. São elas Galvez, Imperador do Acre, de 1976, e A Resistível Ascensão do Boto Tucuxi, de 1982. Nelas, dois trechos podem ser citados para melhor figurar o olhar crítico do modernismo tardio na Amazônia, com estilo passado pelas influências do modernismo de 22, tendo como modelos Mário de Andrade e Oswald de Andrade, como Macunaíma, Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Esta é uma história de aventuras onde o herói no fim morre na cama da velhice. E quanto ao estilo, o leitor há de dizer que finalmente o Amazonas chegou em 1922. Não importa, não se faz mais histórias de aventuras como antigamente. Em 1922, do gregoriano calendário, o Amazonas ainda sublimava o latifoliado parnasianismo que deu dores de cabeça a uma palmeira de Euclides da Cunha. Agora estamos fartos de aventuras exóticas e adjetivos clássicos, e é possível dizer que este foi o último aventureiro exótico da planície. Um aventureiro que assistiu às notas de 1000 réis acenderem os charutos e confirmou de cabeça o que a lenda requentou. Depois dele, o turismo multinacional. Mas por que um boto? Talvez um mito, longe de ser indígena, mas mercantilista, como um episódio de Boccaccio?
mais forte que a lógica cartesiana, rompesse com os baluartes de sua fortaleza parnasiana. Modernista? Claro! É isto, professor. Ninguém pode continuar passadista depois da Constituinte de 46. Você conhece algum soneto sobre a coluna Preste? E viva este mamífero que a ignorância do povo mitificou, porque o povo nunca erra, mas costuma cometer enganos que irremediavelmente multam a história. Enganos, sim, meu querido professor, que empurram as sociedades através de desvios escusos e desagradáveis, porque as coisas não voltam atrás. Bloco de papel e lápis em punho, pois vamos começar. O ano assinalado, 1922, constante da primeira citação, tem valor metonímico, no sentido de carregar consigo o acontecimento da Semana de Arte Moderna de 22 no que concerne ao estilo, e principalmente seu teor de historicidade no que diz respeito ao sentido de ser moderno, ser novo, como termo historicamente marcado pelos acontecimentos nacionais e suas conjugações internacionais. Ressalta do texto de Márcio Souza a ideia de estar fora do tempo da história. Aliás, é uma das mais representativas figurações constantes dos escritos de Euclides da Cunha, citado no trecho, sobre a Amazônia. Claro que com a sublimidade da natureza sobre a cultura e a civilização. Os trechos destacados chamam a atenção para o atraso a que a região amazônica estava determinada, principalmente por ser considerada, naquela época, o fim do mundo. Como hoje ainda é a última fronteira do desenvolvimento, espécie de duas linhas do tempo, o amazônico, exótico e lendário, com o sublime da natureza e o tempo da história traçado pela civilização. Mas as cidades de Belém e Manaus entram na história pelos caminhos da colonização e da Revolução Industrial. A extração do látex e da seringueira e seu beneficiamento para vários segmentos da indústria no mundo inteiro são contingentes à economia do sistema capitalista mundial. Astrid Cabral, ao escrever sobre a poesia de Luís Bacelar, introduz o contexto da literatura em Manaus anterior aos anos de 1950, em torno do qual se formou o Clube da Madrugada. Sobre tal contexto, vale a pena destacar o tempo áureo da borracha como elemento formador da cultura da elite econômica da cidade. Cultura esta decalcada da ideia de cidade europeia como virtude, decorrente da filosofia do iluminismo. Vale destacar também o distanciamento do Pará e Rio Negro dos centros Rio e São Paulo. Primeiro por fatores geográficos, segundo por insuficiência de transporte e terceiro por razões políticas e econômicas desdobradas dos acontecimentos do século XIX relacionados à independência. Na época do apogeu da borracha, Manaus ligara-se diretamente à Europa, de onde a elite econômica tudo importava e para onde enviava os filhos estudar em Coimbra ou no Porto, em Oxford ou em Cambridge. Os numerosos imigrantes judeus sefardistas e sírio-libaneses, por sua vez, mantinham contatos com os continentes de origem. Por outro lado, fim da prosperidade implantada pelo ciclo extrativista, os frágeis vínculos do Amazonas com o restante do país, especialmente com o eixo Rio-São Paulo, coração político, econômico e cultural, estavam totalmente atrofiados pela vastidão geográfica e a insuficiência dos meios de transporte. E não só isso. Antigas razões de ordem histórica agravavam a situação, pois durante o período colonial, a região, ao ser administrada diretamente de Lisboa, estava seccionada do consenso colonial do Brasil. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, razoável aquecimento do comércio na demanda da borracha acendeu esperanças de recuperação, mas logo se mostrou incapaz de reinstaurar a riqueza perdida. O Teatro Amazonas, símbolo do extinto esplendor, virara uma espécie de relíquia histórica. Quando abria as portas, era para espetáculos de baixa categoria. Nada de relevante parecia acontecer na cidade, condenada à mesmice. Distante do progresso industrial paulista e do movimento artístico que por aí se instalara, propagando-se pelo Rio e outros pontos do país a partir de 22.
As cidades modernas nos trópicos, Belém e Manaus, parecem não ter produzido a modernidade bodeleriana nas artes e o modernismo avant-garde, conquanto tenham sido efetivadas em grande parte de seus desenhos urbanísticos e arquitetura, bem como pelo comércio internacional e encenação da vida moderna por parte de seus habitantes, ao reproduzirem vestes e gestos, além de importarem o estilo da arte dos salões, saraus e as academias, entre outras transformações significativas. Isso é o que se pode depreender dos excertos citados. Esses recortes fazem levantar a hipótese de que, em Belém e Manaus, não houve manifestações artísticas desdobradas da Semana de Arte Moderna de 22, a não ser a partir dos anos 1940, em Belém, com o Grupo dos Novos, mais modernos que modernistas de 22, e a partir dos anos 1950, em Manaus, com o Clube da Madrugada. Até que ponto tal hipótese se confirma? A cena cultural em Belém dos anos 20 fora movimentada em grande parte pelos acontecimentos em torno da revista Belém Nova. Se a Semana de Arte Moderna de 22 parece reportar uma possível estratégia dos modernistas paulistas à efeméride dos 100 anos da independência do Brasil, o ano do primeiro número da publicação de Belém Nova, 1923, parece remeter aos 100 anos da adesão do Pará à independência. Em ensaio intitulado Os Vândalos do Apocalipse, Arte e Literatura no Pará dos anos 20, o historiador Aldrin Moura de Figueiredo demarca as efemérides 1922 e 1923 como pontos de passagem do campo cívico para o literário. Interpreta aquele tempo como demarcações na divisão entre o que representava o passado e o que representava o novo. A corte do Rio de Janeiro era símbolo do passado, comparada à cidade de São Paulo, tida como símbolo do futuro. Nessa rota pedagógica, o passado do Norte, distante do resto do Brasil, precisaria ser recomposto através da arte e da literatura para a construção de uma nova identidade nacional. A ligação com as efemérides cívicas teve sua versão literária documentada pela revista Efemérides, que circulara em Belém em torno de 1916. De contorno mais simbolista, antecede o advento dos novos e carregava mais o sentido do passageiro e transitório, transcendente, ligado ao tempo presente, que a notação de datas cívicas. Chegara a hora da liberdade intelectual e artística. Essa era a nova tradução da independência. Em 1921 formou-se a chamada Associação dos Novos, ponto inicial da Belém Nova, revista de divulgação dos novos entre 15 de setembro de 1923 e 15 de abril de 1929. Os escritores Hernani Vieira, Abiguar Bastos, Jacques Flores, Paulo Oliveira, De Campos Ribeiro e Bruno de Menezes são alguns nomes dos que compunham o primeiro grupo que formaram a revista. O historiador Aldrin Moura chama atenção para a publicação desse grupo, em 1922, no pequeno livro Os Novos e o Centenário, Verso e Reverso, o que permite estabelecer a relação entre esse documento literário e a efeméride, bem como a interpretação de que a questão nacional chega ao Norte, fundamentada em outras bases que não aquelas pautadas pelos 300 anos de história, estreitamente ligada ao decalque de espírito europeu neoclássico do século XIX. Aldrin Moura narra muito bem a cena cultural em torno dos anos de 1920. Da conjugação do grupo da Academia ao Ar Livre, que se reunia no que à época era o Largo da Pólvora, e do grupo da Academia do Peixe Frito, que se reunia no Mercado do Ver o Peso, foi criada a Associação dos Novos, de codinome Vândalos do Apocalipse, denominação que carrega o tropo da época, destruição do estabelecido. De rodadas boêmias em que se discutia política, arte, literatura, cotidiano e cultura geral, surge a vontade de renovação própria de um fenômeno conjugado de fatores relacionados não unicamente à estética passageira, mas à simbolização do mundo, demandada pelos acontecimentos sociopolíticos e o esgotamento das formas já consolidadas. Sobre tal contexto, vale a pena lembrar que isso se deveu à conjugação de fatores anteriores a 22 e 23. Primeiro, a formação de uma geração vinda, em parte, da classe operária,
com consciência despertada pelas associações de classe trabalhadora, o que resultaria em outra tomada de posição com relação aos enfrentamentos políticos e à função da literatura e das artes. Esse é o caso do principal nome da revista, Bruno de Menezes, que fora tipógrafo, depois professor e lera, dentre outros, Marx e Engels, e tivera participação no movimento anarco-sindicalista com engajamento à maneira de literatura e revolução. Segundo, a procura da expressão de uma modernidade, no sentido de arte renovadora, desde 1916, constante da revista Efemérides, citada anteriormente. Terceiro, a confluência de interesses e vocações dispersas em torno da busca de uma identidade nacional, atravessada pelo passado e pelas demandas do presente, derivadas dos acontecimentos externos, tanto pelas vanguardas políticas quanto históricas. Nesse sentido, Belém Nova foi o veículo de divulgação das ideias daquele tempo presente, conjuradas contra o passado como peça ornamental, sem atividade ou força para significar o cotidiano da cidade, ou mesmo o sentido de nação e região. Ainda que para tal, o primitivo fosse a última novidade, como é o caso de parte da literatura de Raul Bopp e Abiguar Bastos, integrados ao grupo, o primeiro, quando da sua estadia de estudos e trabalho em Belém, e o segundo mais ativo e participante da revista, ambos demarcadores de uma feição própria do modernismo relativo a temas amazônicos. É pelas edições de Belém Nova, portanto, a partir de 1923, que se pode atestar o conhecimento de seus organizadores sobre a Semana de Arte Moderna de 22, bem como a intenção de tornar o movimento de renovação local em expressão regional no mapa do modernismo brasileiro. Com a revista, o modernismo paulista entra em cena. Manifesto da Beleza, do escritor amazonense Francisco Galvão, publicado no segundo número da Belém Nova, dá mostra do discurso iconoclasta em que o belo eterno deve ser destruído para o instante da beleza. A conjugação entre arte, revolução e liberdade tem na alça de mira as cadeias parnasianas. Tal conjugação congrega também a ideia política de novo grito de independência nacional através das artes e da literatura para o nascimento de uma expressão autêntica, de uma arte verdadeira, e, finalmente, a legitimação dessas ideias desde São Paulo como rastilho de pólvora em palheiro. O quarto número traz uma editorial em forma de manifesto intitulado Para a Frente, escrito por Bruno de Menezes, onde se vê maior ponderação sobre o que deveria ser a ação da revista, qual seja a de veículo de divulgação de arte e de literatura para construir uma comunidade de leitores e um mercado editorial de magazines. Tinha ainda uma preocupação sobre as consequências do rompimento com a cultura francesa e o cultivo do espírito prático do Yankee. Preocupação de Bruno de Menezes, plausível se se considerar sua militância anarco-comunista. O editorial demonstrava preocupação com a fragilidade dos movimentos literários locais, sempre em volta com divisões provincianas. Mas é em ensaio constante do quinto número, de 10 de novembro de 1923, que Bruno de Menezes escrevera uma espécie de manifesto intitulado Uma Reação Necessária, em que citava a bizarra Pauliceia como centro dos acontecimentos que transformavam as artes e as letras brasileiras de norte a sul do país. É nesse manifesto que virá a alusão ao espírito moderno ligado à revolução, ao combate e ao futurismo, bandeira rubra do futurismo. O alvo do combate é o já soqueado e chutado lirismo parnasiano, apesar de contemporizar os ataques com algo do tipo Babel de pensamentos, onde pudessem conviver na revista os novos e os antigos, sul e norte brasileiro. No entanto, essa tranquila convivência não é desejo compartilhado por todos. Em novembro de 1923, no quinto número da revista, Abiguar Bastos publica o manifesto A Geração que Surge, texto que dá mostra de quão é estranha a composição de Belém Nova em 23,
no que diz respeito à concepção de ser moderno. A mocidade do Manifesto de Abirguar Bastos é mais geracional, no sentido de ser herdeira dos melhores valores e tradição de grandes autores do Norte, que iniciadora de uma forma de expressão nova, desvencilhada do passado. A legitimação da mocidade do Norte seria dada pelas academias do Norte, a serem fundadas sem as bênçãos do Sul e com nomes nada modernistas, como Rui Barbosa, na Bahia, Joaquim Nabuco, em Pernambuco, José de Alencar, no Ceará, Gonçalves Dias, no Maranhão. Tal demarcação vai assumir uma forma mais regionalista quase 4 anos depois da publicação de A Geração que Surge. Abirguar Bastos lança outro manifesto, Manifesto aos Intelectuais Paraenses, mais conhecido por Flaminaçu, Grande Chama em Tupi, em que faz o apelo do Dundunar de Sapopema, espécie de grito ou clamor do viajeiro que se perdeu nas matas, para lançar a ideia com título incisivo Flaminaçu, em substituição ao Pau-Brasil de Oswald de Andrade, de 1924. Flaminaçu é mais sincera porque exclui completamente qualquer vestígio transoceânico, porque textualiza a índole nacional, adaptável do país. Combate os termos que não externem sintomas brasílicos, substituindo o cristal pela água, o aço pelo acapu, o tapete pela esteira, o leopardo pela onça, a neve pelo algodão, o veludo pela pluma de garças e samaúmas, a flor de lótus pelo amor dos homens. O romantismo, que seria um dos grandes valores da tradição a formar a mocidade e as academias do Norte, com nomes de José de Alencar e Gonçalves Dias, no Manifesto de 23, é atacado na testa a golpes de tacape. E o sentimento regionalista, mais provinciano, assume seu caráter nacional. Flaminaçu marchará selvas adentro, montanhas acima, conservadora patriótica, verde e amarela. As aporias dos manifestos e seus veículos de divulgação se fazem presentes na Amazônia muito fortemente em Abirguar Bastos. No ano seguinte à publicação de Flaminaçu, é publicado na Revista de Antropofagia, que não tem orientação ao pensamento de espécie alguma, só estômago, o poema de sua autoria, cuja principal característica é o clichê da época, construído pelo jogo de inversão dos elementos lógicos para a construção de imagens do absurdo, como em Um choro que sorri dentro de si, ou O sangue dentro de si quer matá-la, ou em Aquilo é o universo que despenha dos seus cabelos. Certamente Belém Nova foi o ponto de confluência do que se formara nos anos 20, tornando-se principal veículo em torno do qual os escritores no norte do Brasil se reuniram. Não somente como veículo em sua forma impressa, como também espaço ou círculo literário aglutinador de vários escritores e artistas de Belém e de fora dela. Raul Bopp dá um depoimento a respeito. À noite, no terraço do grande hotel, debaixo de copadas mangueiras, reuniam-se os grupos habituais. O círculo de conhecidos ia se alargando. Emendava-se às vezes com outras rodas. Vinham o Braguinha, o Proença, o Orlando, Clóvis de Gusmão, o Abirguar Bastos, às vezes Nunes Pereira. Discutia-se de tudo. Entravam em comentários os fatos correntes, fofocas e anedotas. Agitavam-se opiniões, notadamente no campo literário. Em geral, os modos de ver nesses assuntos arrematavam-se em blagues. Mas dessas conversas, de calor comunicativo, ficava sempre um resíduo de bom senso que assinalava o pesado artificialismo em coisas que se publicavam. É Raul Bopp quem gerencia a revista de antropofagia em que Abirguar Bastos publica seu poema. No entanto, a adesão ao modernismo paulista e à Semana de 22
em Raul Bop, é mais ativismo literário que processo formativo passado pelos princípios estéticos do modernismo. Nesse movimento de ruidosa confusão, resguardei-me numa posição tranquila, sem tomar parte em nada, embora algumas vezes eu aparecesse ainda citado, erroneamente, como um dos participantes da semana. Minha contribuição, nesse sentido, foi nula. Também nem senti que as ideias de maior vibração nesse momento tivessem exercido em mim qualquer influência. O que a esse respeito poderia se denominar de fase de formação modernista, vinha já com raízes amazônicas. Durante minha estada no setentrião brasileiro, colhi ensinamentos que me conduziram a um novo estado de sensibilidade. Alarguei instintivamente a visão que eu formava das nossas coisas. Abeirei-me das falas rurais, de uma deliciosa formação sintáxica. Na sua simplicidade estavam certamente germes de poesia pura, descongestionada de acessórios ornamentais. Vê-se na declaração de Bop a demarcação importante entre o modernismo como tomada de posição do escritor em face da necessidade de compor a forma expressiva de sua poesia ou ficção e o modismo. Tem-se aí a relação que recupera a citação inicial de Benedito Nunes a propósito da viagem de Mário de Andrade à Amazônia por interesse etnográfico ou folclórico. Essa abordagem retoma uma questão conceitual da região como espaço mítico, fora da civilização, lugar das matérias para construir, seja o moderno pelo primitivo, seja o modernismo pela cultura autêntica. Tais matérias e temas servirão de ponto de partida e chegada de muitas obras. Macunaíma, de Mário de Andrade, Cobra Norato, de Raul Bop, Terra de Camiabas, de Abiguar Bastos, Utopia Selvagem, de Darcy Ribeiro, O Abrare, de Marcelo Rubens Paiva, Aquele de Benedito Monteiro, Talvez Imperador do Acre e A Irresistível Ascensão do Boto Tucuxi, de Márcio Souza, entre outros. Mas essa perspectiva ultrapassa 22 e 23, a Semana de Arte Moderna e a Revista Belém Nova. Não faz parte das efemérides cívicas, das vanguardas históricas e dos magazines literários. Tal perspectiva da natureza e cultura ainda escreve a literatura relativa à Amazônia. Sua forma é contingente mais aos processos históricos culturais que suas derivações modernistas. Algo como a incisiva ironia constante da literatura de Milton Antum, em um dos contos de A Cidade Ilhada, intitulado A Natureza Ri da Cultura, em que o processo civilizatório europeu na Amazônia é alegorizado na imagem das ruínas do sobrado do francês Delatour, personagem fantasmático, onde se vê os habitantes infantes abandonados e as raízes do apoiseiro a estrangular a estátua de Diana. Mas isso ultrapassa 22.